Qual será o estado dos transexuais no dia de Qiyamah? Pois é, nós fizemos este vídeo em forma de resposta a uma questão que nos foi feita a partir da nossa página do Facebook com uma irmã. Então ela pediu que fizéssemos um vídeo falando deste tema para beneficiar a todos e ela também. Então fica até o último segundo deste vídeo e no fim, se gostar do vídeo, deixe o seu like e comentário. Não se esqueça de inscrever-se no canal, se ainda não, e compartilhar este vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou Yusuf Suleiman. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Relações entre as Religiões, um combate às dúvidas e preconceitos. Para começarmos, deixa-me ler a questão que a nossa irmã fez. A questão foi feita da seguinte forma. Primeiro ela diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peço fazerem um vídeo no vosso canal a falarem sobre como Allah irá ressuscitar os homens e mulheres que mudam de sexo. Por exemplo, se um homem faz uma cirurgia para se tornar uma mulher e morre nesse estado, qual será, ou melhor, ele será ressuscitado em forma masculina ou feminina? Então essa foi a questão da nossa irmã. Para respondermos, primeiro Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, na palavra do Shaitan, onde o Shaitan estava a prometer que iria fazer algumas coisas, iria ordenar os servos de Allah subhanahu wa ta'ala a fazer essas coisas. Então, uma dessas coisas, o Shaitan disse que na verdade, os seus servos, eu farei com que eles desfigurem a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mudem a forma que eles foram criadas ou criados, neste caso, e tenham uma outra forma. Esta foi a promessa do Shaitan, onde Allah subhanahu wa ta'ala está a nos transmitir a partir do Corão. Então aqui nós entendemos que essas pessoas que fazem este tipo de ato estão a fazer uma ação que não faz parte do Deen, ou melhor, que faz parte do Shaitan. É uma ação satânica neste caso. Então vamos concluir que o hukm deste ato é haram. É haram porque estão a obedecer o que o Shaitan já havia dito ou já havia prometido. Neste ayah pode entrar ou abrange muitas mudanças de corpo, ou melhor, muitas mudanças de criação. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem tatuagem, que tatuam os seus corpos, e visto que a tatuagem fica ou permanece até a morte, então entram no hukm dessas pessoas que mudam, que desfiguram a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. No hadith, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La'na Rasulullah, segundo Ibn Abbas radiyallahu anhuma, La'na Rasulullah al-mukhannathina min al-rijal wal-mutarajjilat min al-nisa. Wa fi riwaya, La'na Rasulullah al-mutashabbihina min al-rijal bin-nisa wal-mutashabbihati min al-nisa'i bir-rijal. Então ele diz: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amaldiçoou aqueles que se assemelham de homens, quer dizer, dentre homens se assemelham de mulheres, e aquelas mulheres que se assemelham a homens, neste caso. Neste caso, aquela pessoa que for a mudar o seu sexo para um outro sexo, entra também na maldição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por quê? Porque estão a mudar, estão a desfigurar a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Os hadiths são vários. Então o hukm é haram, e no caso de a forma em que eles serão ressuscitadas, essas pessoas, está claro que essas pessoas serão ressuscitadas na forma que Allah subhanahu wa ta'ala já lhes havia criado. Está claro que essas pessoas serão ressuscitadas na forma que Allah subhanahu wa ta'ala lhes havia criado. Então, depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala vai tomar conta dessas pessoas do que fizeram na parte ou na desfiguração
da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, vai tomar conta dessas pessoas por terem seguido os passos, por terem cumprido com a promessa do Shaitan, onde o Shaitan já promete no Corão e diz que eu farei com que os seus servos mudem, desfigurem a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Está claro que este ato, esta ação é haram. E essas pessoas serão ressuscitadas na forma na qual Allah subhanahu wa ta'ala lhes havia criado. E aqui surge uma questão. No caso dos bissexuais, ou no caso de uma pessoa bissexual, como é que será? Qual é o hukm? Será que esta pessoa pode fazer uma cirurgia, uma operação e ficar com um só sexo? Para quem não sabe, bissexual é aquela pessoa que tem em simultâneo dois sexos. Nós temos este tipo de pessoa. Então, será que essas pessoas são permitidas a fazerem uma cirurgia, uma operação para ficarem com um sexo? Claro que sim. Os ulamás, os dotados da matéria do fiqh, eles permitem que esta pessoa pode fazer uma cirurgia, uma operação para ficarem com o seu sexo, mas que se considere uma coisa, ou duas coisas. Primeiro, deve-se olhar qual é o meio que a pessoa usa para urinar. Se a pessoa tem dois sexos, masculino e feminino, mas qual é o sexo que a pessoa usa para urinar? Se for feminino, é porque tem que ficar com o sexo feminino. Se for que a pessoa usa o sexo masculino, porque tem que ficar com o sexo masculino. E também tem que se olhar qual é o instinto dessa pessoa. Como é que a pessoa se sente? Será que a pessoa sente-se um homem ou uma mulher? Então, se a pessoa disser que não, eu me sinto um homem, então vai ser operada a parte masculina e ficar a parte feminina. E também tem que se olhar como é que a pessoa se comporta na sociedade, não é? Os médicos, os doutores devem olhar, devem perguntar às pessoas com quem essa pessoa vive, como é que a pessoa se comporta na sociedade. Depois disso, vai-se tomar uma decisão final, não é? Que vai ficar com o seu sexo, a qual a pessoa usa para urinar, e a pessoa sentir-se, se é que se sente um homem ou uma mulher, também vai se considerar esta parte. E um outro ponto, por que este ato é permissível? É porque isto é uma doença. Ter dois sexos é uma doença, é uma coisa anormal. Nós sabemos que uma pessoa normal tem que ter um só sexo, mas se a pessoa nasce com dois sexos, é porque é uma doença. E o Islã facilita tudo e quer com que as pessoas não estejam doentes. Então, o Islã permite que a pessoa cure a sua doença, que a pessoa não esteja doente. Por isso, os fuqahás, eles permitiram que se faça uma operação. Este foi o nosso vídeo de hoje. Portanto, estamos muito congratulados pela questão da nossa irmã e prometemos voltar com mais vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.